e a BB Seguridade acabou de divulgar os resultados do último relatório de desempenho dela. Através desse comunicado ao mercado, onde a empresa informa os resultados de março. E é muito importante revisar esses resultados, justamente porque na comparação com os dados da SUSEP e o recente histórico da companhia, dos últimos 2 relatórios de desempenho, a gente vai saber o que esperar para a apresentação do primeiro trimestre do ano de 2023, nos deixando mais preparados para entender o que está acontecendo com o mercado, com seus preços e também com possíveis anúncios de dividendos. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os resultados mais recentes da BB Seguridade, se ela continua com bons fundamentos. Também, como que a BB Seguridade está em relação aos períodos anteriores, fazer análise fundamentalista e técnica também, e ainda avaliar se as ações BB SE3 estão caras ou baratas, com base no quadro já conhecido aqui do Ativo Virtual, chamado Caçando Assimetrias Favoráveis. E justamente por trazer tudo isso nesse vídeo, é que eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações, e é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, o fato é que esse relatório está disponível para todos. Basta acessar o site de Relações com os Investidores da BB Seguridade, aqui em Informativo de Desempenho Mensal, onde vamos observar o que aconteceu com o desempenho da BB Seguridade no mês de março, mas obviamente comparando fevereiro e janeiro também. Só lembrando que aqui tem dados da SUSEP, porque o relatório compara o desempenho da BB Seguridade com o restante das seguradoras, e isso só é obtido através dos dados da SUSEP. Lembrando que a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, que é justamente uma autarquia federal brasileira que é responsável por fazer a regulação e a fiscalização do mercado de seguros privados, de capitalização, de previdência complementar aberta e também de resseguros. É claro que a BB Seguridade novamente está indo muito bem nos resultados quando comparada com o ano anterior e até mesmo quando comparada com o mercado sem a BB Seguridade. Vamos ver isto aqui, porque a empresa no mês de março, no acumulado, chegou a 1,1 bilhão de reais. E isso nos seus prêmios emitidos por ramo, com um crescimento total de 29,1%. Eu insisto em dizer que é impressionante o crescimento dessa empresa mês após mês. Embora ainda vou fazer um outro comentário a respeito disso, mas às vezes pode passar uma impressão errada a respeito desse crescimento da BB Seguridade, porque os acionistas começam a acreditar que ver números como 20 ou 30% é algo normal. É claro que tem sido normal para a BB Seguridade que tem apresentado esses resultados, mas até mesmo quando a gente observa o mercado sem a BB Seguridade, o crescimento é de 11,4%. Também impressionante. Se observarmos os resultados de outras empresas, para chegar nos 2 dígitos é realmente muito difícil. Fica muito claro quando a gente vê os resultados, por exemplo, de empresas de saneamento ou de telecom. No entanto, neste aqui eu vou fazer um alerta a vocês, porque a empresa, quando comparada ao trimestre anterior, ela caiu para todos os ramos, ou seja, nos resultados de fevereiro e de janeiro, por exemplo, no Divida, ela caiu de 14,6% de crescimento para 12,8%. 12,8% continua sendo um crescimento fantástico. Porém, ela vinha numa crescente de todos os outros meses, inclusive de janeiro a fevereiro, mas fevereiro para março, a queda foi muito abrupta, caindo abaixo do desempenho de janeiro. Mas, novamente, só porque ela caiu não quer dizer que os resultados dela estão ruins. Foi por isso, inclusive, que eu comecei falando a respeito dos resultados gerais da empresa, que são simplesmente surpreendentes. O ponto de atenção aqui é que, como por exemplo, no Divida, Prestamista, Residencial e até mesmo no Rural, a empresa está crescendo muito menos do que ela vinha demonstrando desde o início do ano. É claro que aqui estou mostrando para vocês o resultado do prêmio médio diário, mas se observarmos o mês de fevereiro de 2023, podemos ver que até mesmo no Rural, que atualmente é o ramo de maior destaque da BB Seguridade, com a maior contribuição, ele teve um crescimento no mês anterior, ou seja, fevereiro, de 48,1%, mas no mês de março o crescimento foi de 31,6%. Então, embora o crescimento seja gigantesco, ainda assim podemos dizer que em março a empresa deu uma desacelerada em relação ao seu crescimento, exceto, é claro, no Prestamista, que cresceu 82,3% na comparação com o ano de 2022. O Rural fechou em 471 milhões de reais no mês de março, ao passo que no mês de fevereiro ela tinha fechado em 506
25 milhões de reais. O seguro residencial caiu nesse mês em 25,9%, uma queda substancial, porém a contribuição, ou seja, o prêmio emitido para o ramo residencial é de apenas 25 milhões de reais. Na verdade, até o menor aqui de todos os prêmios emitidos da BB Seguridade. Agora, na visão do acumulado dos prêmios por ramo, ou seja, tudo que aconteceu até o mês de março de 2023, e assim já temos a visão do primeiro trimestre do ano de 2023, em que a empresa cresceu surpreendentes 35,2%. Mas nesse aspecto, quando a gente observa o crescimento do ano passado, ou seja, do primeiro trimestre do ano de 2022, trazendo aqui os dados da SUSEP também de março, só que do ano de 2022, o crescimento foi de 18,8%, chegando a 2,7 bilhões de reais. E quando a gente faz essa comparação anual, é que dá para ver que realmente, se a gente não interpreta os números corretamente, esse tipo de detalhe passa desapercebido, em que a empresa cresceu realmente surpreendentes 3,7 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano de 2023, sendo que novamente muito puxada pelo ramo rural, com 39,6% de crescimento, sendo este já o principal da companhia. E notem só, no vídeo anterior que eu falei sobre a BB Seguridade, eu falei que a gente precisava continuar observando o ramo prestamista, porque a empresa estava demonstrando forte crescimento nesse ramo, e foi dito e feito. A empresa realmente aumentou sua participação no prestamista, chegando a 761 milhões de reais, com um crescimento de impressionantes 82,4%. A empresa quase dobrou em relação ao primeiro trimestre do ano de 2022. Então, se a BB Seguridade está indo bem no mercado, bem, ela é o destaque do mercado. Afinal, o mercado sem a BB Seguridade no mensal cresceu 11,4% e no trimestre o mercado cresceu 10%, ao passo que a BB Seguridade cresceu mais do que 3 vezes, com 35,2%. E agora, na comparação da Previdência, podemos observar que a BB Seguridade cresceu nas suas contribuições 10,2%. Lembrando que aqui são 5 bilhões de reais em contribuições na visão mensal. E suas reservas cresceram 10,3%. Porém, o mercado ele cresceu 12,9% nas suas reservas e ainda por cima ele teve retração nos seus resultados de contribuições, caindo 0,3%. Então, matematicamente, nem dá para poder trazer para vocês quanto que a BB Seguridade está crescendo mais do que o mercado em geral, mas pode ter certeza que a grandeza aqui é simplesmente excepcional. E também no desempenho acumulado, no primeiro trimestre do ano de 2023, a BB Seguridade teve contribuições de 15 bilhões de reais, crescendo 13,7%, e o mercado em geral, sem a BB Seguridade, cresceu 0,4%, e ainda aumentou as suas reservas. Na visão da capitalização, a BB Seguridade cresceu 13% e aumentou suas reservas em 22,5%, o que faz sentido, afinal a empresa está crescendo muito forte e precisa ter mais reservas técnicas. O mercado sem a BB Seguridade cresceu 2,6% e aumentou suas reservas em 8,7%. Já na visão acumulada, a BB Seguridade passou de 1,4 bilhão de reais, crescendo 3,6%, e neste aqui ela cresceu menos do que o mercado, que o mercado cresceu 5,7%. De maneira geral, é sempre bom avaliar as ações BBSE3, que são as ações ordinárias da companhia, justamente para visualizar aqui a valorização das ações, que atualmente está em 43% nos últimos 12 meses, o PL está em 11,44%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, ou seja, quanto que o mercado está pagando pelos lucros da companhia e quanto tempo ela demora para poder pagar o seu valor de mercado se os lucros continuarem os mesmos, com uma visão em anos, ou seja, a empresa gasta aqui pouco mais de 11 anos para pagar todo o seu valor de mercado. O PVP da companhia é simplesmente gigantesco, mostrando que a empresa está 8 vezes mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend yield dos últimos 12 meses de bons 8,43%. Ao observar o histórico do PL da companhia, podemos ver que ainda está bem semelhante ao do ano de 2021, em 10,55, aumentou uma vez no múltiplo, mesmo com toda essa valorização, sendo que imediatamente atrás, no ano de 2020, estava em 15,39, mostrando novamente que os lucros estão crescendo numa velocidade muito elevada em relação à valorização das cotações da empresa. Também é bom destacar o histórico de pagamento de dividendos da BB Seguridade, que o dividend yield atual está bem próximo da média de pagamento dos últimos 5 anos em 8,16%, mostrando que realmente a empresa paga de uma maneira bastante constante historicamente. Embora o ano que a empresa distribuiu mais dividendos foi no ano de 2018, onde a empresa pagou R$ 3,11
centavos por ação. Vale destacar que comumente a BB Seguridade faz 2 pagamentos por ano, mas ela ainda tem uma outra vantagem, porque quando ela faz o anúncio de pagamento de dividendos, ela também informa que ela vai fazer a atualização monetária desses dividendos com base na taxa básica de juros, ou seja, a Selic. Então, enquanto você aguarda o pagamento dos seus dividendos, você recebe via renda fixa, entre muitas aspas, exatamente o valor que um título baseado em 100% da Selic poderia te pagar. Bem, e o que está acontecendo com a BB Seguridade no médio prazo? Por isso que eu trago aqui para vocês o gráfico semanal, que significa dizer que cada vela dessa aqui, ou seja, cada candle desse, corresponde a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E podemos dizer que as ações da BB Seguridade elas tiveram um rompimento da resistência anterior na semana do dia 7 de fevereiro. E de lá para cá, as ações da BB Seguridade valorizaram mais de 69%. E isso enfrentando pouquíssimas correções no mercado, que foram praticamente mais no tempo, exceto essa aqui que aconteceu na semana do dia 26 de setembro de 2022, mas de maneira muito linear, as ações da empresa vêm valorizando frequentemente na Bolsa de Valores. E, obviamente, a tendência continua sendo de alta das cotações. Até o momento atual, não dá para dizer que haverá uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. No máximo que podemos ver aqui é uma lateralização de preços baseado no estudo que estamos fazendo nesse momento. Que se as ações da BB Seguridade perderem esse fundo anterior, aí vai configurar, muito provavelmente, uma tendência de baixa. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento é que eu trago aqui para vocês o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para a gente observar o que está acontecendo com o BBSE3, observando os preços versus o LPA, ou seja, as cotações versus o lucro por ação, que é o somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelas ações em circulação. E aqui tem um detalhe, a linha laranja, que é o LPA, ela não está contemplando os resultados do primeiro trimestre do ano de 2023, e se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você já entendeu por que eu apresentei logo no início, dizendo que era para estarmos preparados para o que pode acontecer no mercado. Então, recapitulando, falamos dos resultados fundamentalistas da empresa, ou seja, ela está indo muito bem, comparamos inclusive com o ano de 2022, comparamos com o mês anterior, comparamos com os últimos 2 meses, vimos os indicadores da empresa, fizemos análise técnica e sabendo que as cotações acompanham os lucros, já podemos imaginar o que vai acontecer depois que atualizar essa linha aqui com os resultados do primeiro trimestre, não é mesmo? Então, nesse momento, observando este gráfico do jeito que ele está, não existe uma simetria favorável baseado nas cotações atuais. Justamente porque não existe nenhuma diferença entre o LPA e as cotações nesse momento. Mas a expectativa do LPA, ela vai vir junto com os resultados que acabamos de ver. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da BB Seguridade e, é claro, se possível, compartilhe esse vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.